Olá, começa agora o Câmara Notícias. Base da Guarda Municipal de Bagé passará a funcionar no Complexo do Militão. A nova sede da Guarda Municipal de Bagé será instalada no Complexo Esportivo Militão. Vai mudar para o espaço do Centro de Treinamento do Guarani Futebol Clube. O projeto, desenvolvido pelo Núcleo Técnico da Secretaria de Gestão, Planejamento e Captação de Recursos, AGEPLAN, prevê adequações na atual estrutura para a instalação de uma sala para o serviço de vídeo monitoramento. Contará com recepção, administração, comando e despacho, local para reuniões e treinamentos. Também estão previstos vestiários feminino e masculino, refeitório, cozinha, dormitório, banheiros adaptados para necessidades especiais, depósito sala-cofre para armamentos, além de guarita e estacionamento coberto. Um grande projeto que depende agora de recursos. O prefeito já esteve em Brasília na semana passada, né? Já conversou com o secretário nacional de Segurança Pública, o secretário Sarrubo, e o secretário pediu para que a gente envie os orçamentos. Então, existe uma boa possibilidade que o Ministério da Saúde aloque esses recursos, né? Enquanto isso, nós também estamos vendo outras fontes de financiamento. Por enquanto, a guarda permanece no bairro Menino Deus, no prédio da antiga escola municipal. Os agentes atuam nas ruas da cidade, dão reforço à segurança nas escolas e atendem chamados da população. Segundo o secretário, a frota está bastante limitada, mas esta semana ganhou um reforço de 2 motocicletas. Elas foram entregues durante o evento de lançamento do Maio Amarelo de conscientização no trânsito. A Câmara de Vereadores marcou presença. A presidente Andrea Galina fez parte da mesa dos trabalhos. Os vereadores Dr. Leopoldo, Lelinho Lopes, Nego Zeca, Patrick Cebola e Maurício Vargas também marcaram presença. Tomou posse como superintendente da Guarda Valeriano Alan Jardim de Moraes, tenente da reserva da Brigada Militar. Ele atuou como comandante do 2º Pelotão Ambiental de Bagé. No evento, também foram entregues os brevês dos guardas municipais que concluíram o curso de capacitação. Grêmio Esportivo Bagé tem estreia adiada na divisão de acesso de 2025. A estreia do Grêmio Esportivo Bagé na divisão de acesso 2025 aconteceria no domingo à tarde no estádio Pedra Moura. Mas o adversário do Jaldinegro, o time Futebol Convida, desistiu da competição. A Federação Gaúcha de Futebol realizou na terça-feira, dia 13 de maio, em formato online, o Conselho Técnico Extraordinário do Gauchão Série A2, em razão do abandono do Futebol Convida da competição. Por unanimidade, os clubes aprovaram que a tabela seja ajustada para maior equilíbrio da competição, com cada equipe disputando 7 jogos em casa e 7 jogos fora, e um time folgando a cada rodada. A primeira rodada da competição começa neste fim de semana. O restante da tabela será divulgado nos próximos dias. Legislativo define composição da Procuradoria Especial da Mulher. A Procuradoria Especial da Mulher em Bagé foi criada em 2016 para receber e encaminhar denúncias de discriminação e violência contra as mulheres e ampliar a participação feminina no poder público. A escolha da presidente, primeira e segunda adjuntas se dá através de voto nominal depositado em uma urna e escrutinado pela assessoria legislativa durante sessão ordinária. O processo eleitoral só se dá com a presença de todas as vereadoras em atividade na legislatura. No caso, Andrea Galina, Ana Paula Moreira, Faustina Campos, Beatriz Souza e vereadora Regina. Por maioria absoluta, assume o cargo por 2 anos a presidente da Casa, Andrea Galina. A primeira adjunta eleita foi a vereadora Faustina Campos e a segunda adjunta, Beatriz Souza.
Segundo a titular da Procuradoria da Mulher, vereadora Andrea Galina, a meta é providenciar espaço e equipe qualificados para ouvir as denúncias, estreitar laços com órgãos de segurança para encaminhar esses relatos e demandas que chegarem à Câmara e ainda promover estudos e debates sobre violência e discriminação contra as mulheres. Campeão de sinuca é homenageado em sessão especial. A sessão ordinária de quinta-feira, 15 de maio, foi transformada em sessão especial para receber o senhor Marco Antônio Loreto Neves. A proposição foi do vereador Graziane Lara. A solenidade teve a participação do presidente do Clube dos Presidentes, Maicon de Mello, e o presidente do Rodoclube, Éder Saraiva. Marco Antônio, conhecido como Dario da Sinuca, é o atual campeão municipal de sinuca bola 8 e campeão regional Rei do Sul. Atualmente, ele é líder do ranking regional do Campeonato de Sinuca e campeão da temporada da competição promovida pelo Clube dos Presidentes. Ano passado, foi agraciado com o título Rei de 2024 e recebeu o prêmio Taco de Ouro, entregue ao melhor jogador de Bagé. Também já conquistou 5 campeonatos regionais, um estadual e ainda a coroa de bola 8. É emocionante porque pela primeira vez na cidade, né, o reconhecimento vem, né, uma sementinha que a gente plantou lá atrás e ela vem dar fruto agora. E eu acho que não tem preço, né? Por tudo que a gente representa no esporte, que a sinuca é mesmo que o futebol, o vôlei, o basquete, é um esporte, né? Antigamente era tratado como vagabundo, só era vagabundo que jogava e hoje não. Hoje é um esporte conhecido por todo o Brasil, né? A sinuca é uma prática que desenvolve habilidades como concentração, estratégia, coordenação motora e respeito ao adversário. Hoje, Dario da Sinuca já está passando seus conhecimentos adiante. Quando a gente joga, tem uma gurizada buena aí que eu vou e a gurizada está cada vez crescendo mais. A gente sempre diz, joga assim, erra em bola. Né? A gente dá as dicas porque eu também não aprendi sozinho. Então hoje eu faço esse trabalho também, ensinar eles, que são meus amigos, meus companheiros de jogos, né? Porque a gente gosta mesmo, na realidade, da resenha, da brincadeira, né? E voltar para casa tranquilo, com a missão cumprida que tudo deu certo. Medidas protetivas de urgência podem ser solicitadas de forma online. O feriado de Páscoa foi marcado pelo alto número de feminicídios no Rio Grande do Sul. Só na Sexta-feira Santa foram 6 vítimas. E quando o feriado acabou, o total chegou a 10. Com isso, o número de feminicídios no estado disparou. Foram 11 casos registrados em abril deste ano, contra apenas 1 em abril do ano passado, ou seja, uma alta de 1000%. No acumulado de janeiro a abril, o feminicídio é o único crime contra a vida que apresenta crescimento em 2025. Foram 27 vítimas nesse primeiro quadrimestre, contra 25 no mesmo período de 2024, representando um aumento de 8%. Em Bagé, ainda não foi registrado nenhum caso de feminicídio esse ano, mas são muitos os casos de agressões contra mulheres. A cidade tem uma Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres e uma delegacia especializada no atendimento à mulher. Nós tivemos assim, esses dados que são estarrecedores, não é? Tu pensar que num único dia, 6 mulheres foram vítimas de feminicídio, 6 mulheres perderam a vida por ser mulheres, né? E essa violência, porque assim, nós temos os números dos feminicídios, não é? Mas o número de agressões também tem aumentado. E o que nos preocupa, não é? Nós temos um número de agressões registradas. Né? O que nos preocupa é o número de agressões que não são registradas, porque nós sabemos. Né? Muitas vezes nós atendemos mulheres na secretaria que nos dizem, né? Contam fatos, não é? Olha, eu fui agredida pela 3ª, 4ª vez, só lá na 5ª vez que às vezes ela registra o boletim de ocorrência. Ou chega até nós e diz que não registrou ainda. Realmente, assim, eu não tenho o ponto principal para te dizer. Né? Nós sabemos que o aumento das denúncias se dá ao fato de que realmente as mulheres têm mais conhecimento. As mulheres hoje têm mais noção das políticas públicas, não é que elas têm direito. Mas, assim, de qualquer forma, não podemos justificar como aumento de casos só ligar ao aumento de denúncias. Porque nós temos plena convicção que existe uma subnotificação ainda. Que os números que nós temos, não sendo feminicídios, não são os números reais. Né? Pelo trabalho da secretaria e pelo que nós conversamos com as pessoas, entendemos que não existem muito mais casos ainda de violência. Né? Eu acredito que os homens estão banalizando.
entendeu? O senso de propriedade, a noção de propriedade sobre os corpos femininos, né? O homem está enxergando a mulher como um objeto e como alguém que ele tem o direito de determinar, tu vai viver ou tu não vai viver. Se tu não estiver comigo no relacionamento ou da forma como eu quero no relacionamento, eu simplesmente vou te tirar a vida, vou te agredir, né? Então, o que nós precisamos, o que eu vejo, né? Nós trabalhamos muito a questão da cultura da proteção, do esclarecimento das mulheres, mas nós precisamos fazer o outro lado também, né? Conscientizar os homens que as mulheres não são propriedade. Tirar essa cultura da superioridade, do patriarcado do homem, não é? Que dá a ele a noção, a sensação de que eu tenho o direito, sim, né, de exercer um poder sobre o teu corpo, sobre a tua vida, né? Então nós precisamos, e sabemos que isso não vai ser fácil, pela cultura machista que nós ainda vivemos, mas é um trabalho que precisa ser feito. Proteger a mulher e acolher a mulher, sim, né? Mas nós precisamos evitar que esse problema chegue até elas também. Na verdade, isso é um problema social, né? É a nossa cultura patriarcal, né? Então, assim, temos essa cultura que os homens acabam acreditando que a mulher é seu objeto, né? Então, qualquer conduta que não agrade o homem, eles acabam cometendo uma ameaça, lesão e até casos mais graves como atentar contra a vida da mulher, né? Que é o feminicídio, que ocorre de acordo com quando tem um crime de violência doméstica ou um menosprezo à função de mulher. A Jane é técnica em enfermagem e confeiteira e precisou recomeçar depois de ter sido vítima de violência doméstica. A gente se conheceu, ficamos, e daí a gente ficou 10 anos juntos, entende? E aí, no começo não era... No começo parecia normal, assim, qualquer relação, entendeu? Briga, alguma coisa, mas era nada muito... Assim, muito... Sem agressão. Uma briga mais normal mesmo, discussão, essas coisas. Só que depois, com o passar do tempo, assim, dos anos, eu acho que o momento que ele começou a pegar mais confiança, né? Confiança, intimidade, essas coisas. Aí as coisas aumentaram, né? Então aí começou, primeiro foi um tapa, né? Foi até um dia antes do Natal, acho que foi, que a gente teve uma discussão. E aí ele me deu um tapa, tá? Mas aí eu achei que eu tinha provocado aquilo ali, entendeu? A gente tava brigando e tal. E aí ele sempre falava, meu temperamento, eu sou uma pessoa difícil de lidar, meu gênio é forte, eu sou estourado, todo mundo que me conhece sabe que eu sou estourado, sou brigão, não sei o quê. Tá, e aí eu pensava muito nessa questão, né? Porque realmente, assim, ele não é uma pessoa muito benquista, assim, muito... Como é que se diz? Muito simpático, assim, ele é um pouco arrogante, sabe, com as pessoas e tal. E eu tinha esse meu jeito, porque eu mudei dentro desses anos, entendeu? Daí eu tinha esse meu jeito, assim, eu sempre cumprimentava todo mundo, sempre estava alegre, sempre estava bem, sempre interagia com as pessoas, procurava conversar, eu tinha amizades, tinha as colegas, tinha amigas, entendeu? Tá, daí eu estava trabalhando, só que daí começou muitas brigas e tudo, e daí... A gente se separou, né? Porque também tem essa função, a gente se separou. Daí ele falou, aí quando ele me procurou, ele falou, vou mudar, não vai ser mais assim. Aí no caso ele me propôs, né? Tá, tu larga a tua profissão e fica só em casa, né? E daí a gente vai viver bem, vai viver feliz, não vai estar tão estressado, pelo menos tu não vai estar estressada. Tá, aí... eu fui morar com ele, né? Porque daí eu saí da minha casa para ir para casa dele. E daí sempre ele dizia, né? Porque aqui é a minha casa, eu mando. Tá, realmente ele tinha razão, entendeu? Mas nada justifica como ele me tratava, entende? Daí eu larguei, eu tava trabalhando na época, eu tava lá em Santa Catarina fazendo as testagens do Covid. Foi bem no começo da pandemia, quando a gente se separou e tal. E aí... Daí ele me falou isso, né? Daí eu disse assim, então tá, então eu vou deixar tudo e vamos voltar e vamos, né, tentar ficar bem. E aí foi a pior coisa que eu fiz, assim, porque eu larguei tudo, entendeu? Eu tava trabalhando e tudo, daí eu não trabalhei mais na área da saúde, porque depois eu não consegui mais trabalhar. Tanto que eu faço uso de medicação, entendeu?
de antidepressivo, medicação para dormir. E aí eu larguei e vim. Aí, chegando aqui, as primeiras semanas, os primeiros dias foi tudo bem, assim, bom, na verdade. Mas depois começou um inferno, assim, ó, foi pior que antes, sabe? Porque daí veio um monte de cobrança, um monte de reclamação. Aí ele começou, como eu tinha deixado, já não estava trabalhando, eu dependia dele de uma certa maneira, né? Porque assim, ele não me dava nada, eu sempre tive que comprar tudo que eu tenho aqui hoje em dia foi tudo meu, né? Tudo que tinha na casa dele era tudo meu, porque tudo eu comprei. Quando eu fui para lá não tinha nada, eu montei a casa dele, desde o ar-condicionado eu tinha comprado, né? Então, não foi quando eu estava trabalhando. Aí começou o inferno, aí veio as brigas, aí começou mais agressão, era tudo muito assim, muita falta de respeito, sabe? Porque se ele estava falando comigo assim, aí ele estava com alguma coisa na mão, ele me grudava, sabe? Ele me grudava. Cansou de me grudar várias coisas no meu rosto, na minha cabeça. Se ele tivesse com qualquer coisa, fosse um copo d'água, uma coisa, ele me grudava. Era só ele ficar um pouco estressado, furioso, essas coisas assim. Daí eu comecei a ver que aquilo não era normal, entendeu? Aí ele começou a me machucar, ele me ameaçava, ele falava um monte de coisa. Inclusive, assim, ó, quando eu vim pra cá, que eu me separei, que eu vim pro meu apartamento, ele falou bem assim, ó, eu não posso te bater, não posso ir lá, porque realmente ele não pode entrar aqui. Aí ele disse assim, mas eu vou mandar alguém te bater. Eu saí da minha profissão, daí eu não consegui mais voltar. E eu também fiquei muito mal, assim. Quem me conheceu antes, assim, as pessoas falam agora, tu tá muito bem agora. Realmente, assim, hoje eu consigo me olhar no espelho. Porque antes, lá na casa dele, eu não tinha nem espelho. Sabe, espelho normal eu não tinha. Porque que eu não conseguia me olhar. Porque assim, ó, ele me botava tão para baixo. Era tão horrível, assim, que aquilo foi entrando na minha cabeça de um modo que eu não conseguia mais me olhar, sabe? E realmente estava muito visível. As pessoas olhavam e diziam, ai, tu tá doente, tu tá alguma coisa. Mas não era, entendeu? A minha autoestima estava muito baixa. Porque ele me chamava o tempo todo de burra, ridícula, feia, velha. Ele me chamava de gorda. Eu não sou gorda. E ele me chamava de gorda, sabe? Então, assim, aquilo ali foi entrando e foi me afetando, sabe? Então, eu não conseguia nem me olhar mais no espelho. Quando eu vim pra cá, a primeira coisa que eu fiz foi botar os meus espelhos. E daí eu comecei aos pouquinhos, né? Realmente, quando eu me olhava, eu me achava feia, eu me sentia feia, de verdade. Daí eu me vestia de uma forma diferente, eu comecei a me vestir melhor, sabe? Mais bem apresentada, eu não me pintava. Daí comecei a me pintar também, não arrumava cabelo. Meu cabelo era sempre assim, ó, sempre preso. Jamais nunca tu ia me ver com cabelo solto, entendeu? Era sempre preso, sempre. E brinco, essas coisas também, não usava nada. Então, assim, quando a gente já sai mesmo no mercado, às vezes, né, normal, tu vai na padaria, tu vai no mercado, tu vai tomar um banho, tu vai te arrumar, tu vai fazer alguma coisa, tu não vai sair de pijama, né? E eu não podia fazer isso, porque tudo era implicância, tudo ele brigava, né? Tu vai te arrumar pra quem? Pra que tu vai sair bonito? Pra que tu vai fazer isso? Então, pra evitar, eu não fazia mais, entendeu? Tudo eu evitava. Eu não tirava foto, que agora as pessoas falam, como tu tira foto, não sei o que, tu gosta. Daí eu falo, realmente, eu gosto. Porque muito tempo eu não tirava foto minha. Pra sair de casa, né? Porque a minha rotina, minha função era só limpar e cozinhar. Eu era uma empregada mesmo, sabe? Ele não me via como uma mulher. Porque a gente nem tinha... 1 ano a gente não tinha mais relação sexual. Então, o que eu era? Né? O mínimo que tu tem que ter uma relação, eu não tinha, sabe? Mas eu servia para quê? Para cozinhar, porque ele não sabia fritar um ovo, não sabia fazer nada. Nada, era tudo eu. Desde roupa eu tinha que passar dele, porque senão tudo era briga, tudo era problema. Então a minha vida era aquilo ali. E eu gosto, mas também eu pensava assim, poxa, eu me formei pra quê, né? Aí eu pensava, pra estar aqui enfurnada nessa casa, cuidando de cachorro, que eu falava, eu sou babá de cachorro,
eu sou empregada, eu vivo só para cozinhar, porque se eu não cozinhasse, por exemplo, assim, eu tinha que fazer almoço e janta. Se eu não cozinhasse, era briga. Era um inferno. Então, realmente, assim, eu vivia para aquilo ali. Quando eu fiquei sabendo dos cursos, eu pensei, eu vou fazer, vai ser uma forma de eu aprender mais também, de fazer outras coisas, não que eu não soubesse fazer, mas também de sair, fazer outras amizades, outras coisas. E daí que comecei a ver as coisas de uma forma diferente, sabe? Só que isso daí começou a incomodar ele, entendeu? Daí eu fiz 3 anos, eu comecei a fazer panificação e fazia tudo que era curso que tu possa imaginar, assim. Me inscrevi desde barbeiro, crochê, pintura em gesso, que eu até fiz umas coisas. Que mais? Era vários cursos, assim. Daí eu comecei a fazer tudo e comecei a fazer amizades, né? Daí eu fui vendo, assim, que as coisas... aquela vida que eu tinha não era normal. Eu achava que era normal. A gente tem um grupo, a gente montou um grupo e daí a gente participa das feiras, vai em eventos, vai em praças, faz as coisas. Acabei usando o que eu gosto, o que eu sei fazer para poder me manter. A secretária de Políticas Públicas para as Mulheres, Patrícia Alves, acredita que é através do diálogo e da educação que está a solução para o problema da violência contra a mulher. A escola realmente tem esse papel muito importante, porque muitas vezes os homens que agridem hoje foram aqueles meninos no passado que viveram num meio violento, que viram mãe sendo agredida pelo pai e o pai dizia que amava aquela mãe. Então ele cresceu com aquela noção que demonstração de amor também inclui violência. Então nós precisamos descaracterizar isso aí, que amor e violência não combinam, não é? Então precisamos ir na escola, ensinar aquele menino, aquele jovem, que ele tem que ter o respeito, sim, pela colega, pelas mulheres, pelas professoras dentro da sala de aula, e não naquele sentido que a gente muitas vezes escuta assim, poderia ser tua irmã. Não. Independente de ser tua irmã, de ser tua mãe, de ser tua prima, é uma mulher, entendeu? Porque aí fica aquele sentido assim, eu não tenho irmã, não tenho que me preocupar. Existe uma cultura que nós muitas vezes escutávamos por muitos anos, você dizia assim, prende a tua cabrita que o meu bode está solto. Não é? Se nós refletirmos sobre esse ditado, o que queria dizer, entendeu? Eu vou soltar o homem, o meu filho, para fazer o que quiser. Se tu não quiser que aconteça nada com a tua filha, tu deixa ela encerrada em casa. Não é? Então, nós precisamos, assim, ensinar, não só... hoje em dia, o que acontece? Nós temos que ensinar as filhas a se proteger. Nós precisamos, enquanto mãe de meninos, ensinar os meninos a respeitar. Porque se eu ensino meu filho a respeitar, a minha vizinha, a minha irmã, não precisa estar ensinando a filha dela a se proteger. Entendeu? Nós temos que colocar uma situação de igualdade no sentido de segurança para que aquele menino não precisa agredir a menina. E isso a gente precisa, dentro da sala de aula, começar com o respeito. Que os homens têm que respeitar as mulheres. Porque ele pode vir de um lar, né, e que aquilo para ele é normal. E, infelizmente, muitas famílias, a situação de violência doméstica passa de geração para geração. As avós foram agredidas, a minha mãe é agredida. Então, eu vou ter uma companheira, eu posso agredir também, porque na minha família isso é naturalizado. E cabe a nós, enquanto sociedade, descaracterizar isso aí, que a violência não pode estar junto com o relacionamento. A delegada Lisandra explica o que é considerada violência doméstica. O que é considerada violência doméstica? É aquela relação íntima de afeto, né, entre a vítima e o agressor, aquela unidade doméstica, são pessoas que convivem naquela unidade ali, daquela família, daquele lar, e a unidade de laços familiares, seja parentes que convivem ou não. Então, assim, a partir desses 3 casos que se aplica a Lei Maria da Penha, né? Então, assim, aqui na DEAN, que a gente atende os casos de violência doméstica, tem que ter essas características, né, dessas relações. Após o número recorde de feminicídios registrados em um único feriado, passou a ser possível fazer a denúncia e a solicitação de medida protetiva de forma online. Depois de todo esse número alto, né, dos feminicídios, aí passou-se a poder fazer a pedido da medida protetiva de forma online, né? Na tua visão, o que isso melhora para essas mulheres, né, que se sentem com medo, né, que estão sob ameaça? Muito, não é? Porque assim, nós temos em Bagé uma realidade diferente dos grandes centros, né? Mas ainda assim, muitas mulheres, às vezes, por vergonha,
de alguém ver ela chegando numa delegacia, pela dificuldade, não é? Medo. Então, assim, ó, é muito mais seguro em algumas situações e tranquilo e menos exposição tu estar em casa e conseguir fazer uma ocorrência. Porque dependendo da situação que tu está de violência, existe muito as situações de cárcere privado, que a mulher não consegue sair. Ela não consegue pedir ajuda, não é? Isso aconteceu muito na época da pandemia. Então, o fato do registro do boletim, o pedido de medida protetiva online, além da questão da segurança, tem agilidade. Porque em grandes cidades, por exemplo, às vezes uma despesa de ônibus, uma delegacia fica longe, é questão do horário, de tudo isso. Então, facilita. Era já uma luta dos movimentos sociais, dos movimentos feministas, para que isso acontecesse. Né? Infelizmente, precisou, né, toda essa barbárie, 10 mulheres mortas no único final de semana para que realmente as coisas andassem. Né? É uma pena que tenha sido assim, mas que bom que agora existe. E nós precisamos, né, tá saindo uma cartilha do Estado do Rio Grande do Sul, que nós inclusive vamos publicar na página da Sempre Mulher, com todo, já publicamos algumas informações, com todo o passo a passo. Né? Então, tu tendo um telefone com a internet na mão, tu consegue. Hoje é uma medida protetiva e ela é toda online, o despacho é online, as notificações são online, então facilita muito mais a vida da mulher. Aumenta a possibilidade da mulher ela ter mais acesso ao pedido de medida protetiva. Não precisa vir à delegacia, ela pode, do conforto do seu lar, ela pedir a medida protetiva. Basta que ela tenha um cadastro no Gov, né? E que ela tenha identificação do agressor, né? Para a gente poder achar no sistema. E no momento ela tem que saber descrever bem o fato. O que aconteceu? Houve uma ameaça, houve uma ofensa, houve uma violência. Qual tipo de violência? Se foi uma violência sexual, uma violência moral, uma violência patrimonial qualquer tipo de violência. Ela tem que descrever bem os fatos, tá? E aí nós enviamos essa medida protetiva para o judiciário, tá? E aí o juiz vai deferir ou não. Para poder fazer a denúncia de forma online, é necessário ter cadastro no gov.br e acessar a página da Polícia Civil. No próprio site da Polícia Civil, né? Aí ela vai ter que se cadastrar, ela tem que ter o cadastro no Gov, vai se cadastrar com a senha do Gov e vai acessar a medida protetiva online pelo site da Polícia Civil. Depois que a vítima ela faz o pedido da medida protetiva, né, chega para nós encaminhamos ao Poder Judiciário, o Poder Judiciário vai analisar ali os fatos, né, se entende que é cabível a medida, né, e defere. Após isso, a vítima ela é intimada do deferimento ou do indeferimento. Caso seja deferido, né, o agressor ele é intimado. Tá? E aí o juiz vai estabelecer as medidas protetivas, geralmente é de afastamento do agressor, de proibição de comunicação, também tem casos de alimentos provisionais que o juiz já fixa, depende do que a vítima vai pedir. Após o juiz deferir e as partes serem intimadas do deferimento, né, a ocorrência ela vira um inquérito policial. Aqui eu instauro o inquérito policial, né? E durante o trâmite, a gente vai apurar se houve infração e vai haver o indiciamento ou não. E fazemos a remessa ao Poder Judiciário, que aí após tem todo o processo, que o Ministério Público oferece a denúncia e aí ocorre o processo efetivamente. Toda vez que uma mulher que já tem uma medida protetiva se sentir em risco, porque o acusado está descumprindo as ordens, ela pode pedir ajuda através do 190. Quando ele está no local, ele está descumprindo, a medida protetiva está vigente, né? Ele está descumprindo a medida. Se a medida foi que ele não pode se comunicar com ela, ele não pode se comunicar, tá? Então, a partir do momento em que ele está cometendo um crime de descumprimento de medida protetiva, que enseja uma prisão em flagrante. Aí ela pode chamar a Brigada Militar, né? Ocorre uma prisão em flagrante. Caso o agressor não seja encontrado naquele momento ali, a Brigada não conseguiu ir, a Guarda não conseguiu ir, ou a Polícia Civil não conseguiu ir, que a gente não conseguiu fazer a prisão em flagrante, tá? A mulher ela deve fazer o registro de ocorrência para comunicar esse crime, esse descumprimento de medida protetiva, que poderá ensejar, dependendo do caso, de uma representação por uma prisão preventiva. A Jane deixa uma mensagem de que é possível recomeçar
e o arco-íris surge após a tempestade. Eu digo assim que realmente elas têm que se olharem para dentro de si, entendeu? E elas, primeiramente, que nem eu fiz, sabe? Eu não usava nem espelho, daí eu comecei a me olhar e comecei a ver o que realmente eu sou, entendeu? O que eu sou capaz, todas nós mulheres, nós somos capazes, entendeu? Só que tu tem que focar em alguma coisa que tu goste, né? Eu gosto da minha profissão, gosto, mas agora também eu gosto de ser confeiteira, entende? Então tudo que eu faço, assim, se tu observar a minha casa, tudo eu faço com amor. Tu tem que pôr amor em tudo que tu faz, mas também, assim, se olhar pra si, entendeu? Eu me achava muito feia, me achava mesmo, sabe? Eu me achava burra. Só que o momento que eu comecei a ver, assim, olha, as pessoas falavam, Jane, tu faz tanta coisa, olha o que tu faz, olha o que tu fez, olha olha as comidas que tu fazia, porque eu fazia para ele, né? Mas eu postava muita coisa. E os colegas meus falavam, Jane, tu não vende, tu tem que ver, tem que te enxergar e ver o teu valor, entendeu? Não é uma pessoa que vai te editar o teu valor, entende? Tu tem que se olhar mesmo, literalmente, para dentro de si e ver que tu é capaz, que tu é forte, entendeu? E focar em alguma coisa que tu goste. Eu gosto de cozinhar, era uma coisa que eu fazia, né, no caso da minha relação, muito assim, eu vivia só para isso. E aí agora, hoje em dia, é uma coisa que tá me trazendo um retorno. Eu tô vivendo disso, na verdade, tô sobrevivendo disso. Maio Roxo marca a luta para a conscientização sobre a fibromialgia. O maio é roxo. O mês é dedicado à conscientização sobre fibromialgia. Para marcar a data, a Associação Fibro Bagé está promovendo uma série de ações no município para orientar a população e os profissionais de saúde sobre essa condição crônica e muitas vezes invisível. O Maio Roxo para nós é de uma importância tremenda, porque a gente é o mês, né? Voltado para a fibromialgia, para as pessoas, né, que são portadoras, né, que são pessoas com essa deficiência. E o Maio Roxo hoje, né, para nós é a visibilidade que nós precisamos, né, no grupo. Na terça-feira, 13 de maio, a associação promoveu atividades educativas nos postos de saúde PAN 1 e Samomani, com distribuição de materiais informativos e orientações sobre diagnóstico e tratamento da fibromialgia. A gente está fazendo hoje a visita aos postos de saúde para conscientizar os profissionais da área da saúde, né, da importância do acolhimento dessas pessoas. Quando chegam aos postos, precisam de atendimento, precisam de um olhar, né, mais de empatia, de compaixão. Que chegam aqui muito fragilizados, e hoje consta na nossa lei que os fibromialgicos têm atendimento prioritário. Isso consta em lei, né? Então a gente veio trazer material para os postos para que eles tenham esse conhecimento, né, e saibam um pouco mais sobre a fibromialgia e o trabalho da Fibro Bagé. Além de levar conhecimento à população e aos profissionais de saúde, a iniciativa busca dar visibilidade à realidade das pessoas que convivem com a doença e enfrentar o preconceito que ainda cerca a condição. A Fibro Bagé vem se consolidando como uma voz ativa na luta pelos direitos e reconhecimento. É aquela coisa que a gente diz, né? Tu olha para a pessoa, tu não diz, mas tu não tem cara de doente, né? Na verdade, a gente não tem cara de doente, mas a gente sente a dor, né? A gente faz de tudo, assim, luta contra, procura recurso, mas a gente sente muita dor, né? E é como eu digo, é uma dor itinerante. Hoje eu estou com dor na cabeça, amanhã a dor está no meu pé, ou está no meu braço, ou está na minha perna, né? E é uma dor invisível, mas para nós ela é muito visível, porque a gente é que sente, né? E também, além dos profissionais da saúde, também, que infelizmente alguns a gente sofre preconceito, em família também. Tem muitos associados que se queixam, né? Que são queixosos, que a família não apoia, que a família não acredita, né? Que a família acha que não é tudo isso, né? Então, a pessoa precisa, o primeiro acolhimento seria a família. E a gente tenta, né,
com que isso aí, que as pessoas tenham conhecimento, porque o nosso grupo é aberto às reuniões, inclusive para os familiares. Desde sua criação, a Fibro Bagé vem conquistando avanços importantes, como a aprovação de 2 leis, uma municipal que institui a Política Municipal de Proteção dos Direitos da Pessoa com Fibromialgia e uma estadual, que equipara a pessoa com fibromialgia à pessoa com deficiência. O grupo hoje conta com a participação de cerca de 500 integrantes e se reúne a cada 2 meses. O local serve como acolhimento a todos que recebem o diagnóstico. Foi um misto de tristeza por saber que era uma doença que não tem cura, né? Que a gente pode fazer coisas realmente para ter uma qualidade de vida melhor, mas que depende muito também do estado físico da gente, porque às vezes a gente tem o querer, mas não tem o poder, porque o corpo às vezes não permite a gente fazer, entendeu? E ao mesmo tempo também eu fiquei feliz por saber que tinha algo que eu pudesse justificar aquelas dores que eu estava sentindo, né? Porque como a gente fala, é uma dor que a gente sente, mas as pessoas não veem, né? Então é muito fácil olhar para a gente, para o rosto, para o corpo, às vezes a gente está bem arrumada, está bem vestida, né? E fala assim, mas essa pessoa não tem nada, mas a gente sabe que a gente está carregando ali de dor, de incômodo, né? Até eu chegar na Fibro Bagé, né, como associada, que também foi numa situação assim meio inusitada, né? E cada encontro que a gente tem nesses sábados, né, que acontece, é uma coisa que a gente não só recebe, a gente se dá também, sabe? Então, assim, é muito bom o acolhimento e saber, né, enfim, do diagnóstico ali, a gente poder também orientar as pessoas que às vezes se queixam das dores, olha, fulano, vai e olha, porque de repente pode ser isso, poder ser uma luz, né, para a pessoa. Então, isso, assim, é o mais importante, é a gente ser luz para alguém também, né, e a Fibro Bagé também nos proporciona isso. Né, ser essa luz, poder acolher, poder receber e também poder dar um pouco da gente para as pessoas. As ações nos postos de saúde são parte de uma programação maior organizada pela Fibro Bagé, que conta ainda com panfletagem, lives e uma caminhada que acontece no dia 21 de maio, com saída da Praça Silveira Martins às 14h. Instituto Cooper Conecta forma jovens para trabalhar no setor agropecuário. As aulas são gratuitas e mantidas por apoiadores. Esses jovens fazem parte de um projeto, resultado do sonho de um grupo de empresários e produtores rurais que aposta na educação como ferramenta para o desenvolvimento regional. É o Instituto Cooper Conecta, organização sem fins lucrativos que funciona em um dos prédios da Associação Rural de Bagé. Hoje, para se trabalhar na campanha, precisa-se ter conhecimento. E o Instituto veio com esse objetivo de gerar conhecimento e oportunizar para aqueles jovens que estavam sem trabalhar e sem estudar uma possibilidade de entrar no mercado de trabalho do agro. As aulas têm duração de 1 semestre. São das 8 da manhã às 5h30 da tarde, de segunda a sexta-feira. Eles recebem transporte, uniforme, alimentação e todo o suporte necessário. Entre os objetivos do curso está a formação para a vida. Ter mais conhecimento, assim, Você pessoal... conhecer como pessoa também, né? Que esse curso não é só agro, é a gente primeiro se entender como pessoa para depois... Saber o que a gente quer da vida primeiro para depois... No mundo do trabalho, assim, como conviver com as pessoas, assim, no trabalho, pessoalmente, em casa, família, relacionamento. Cauã, Giovana e Marcos fazem parte da 3ª turma. São 5 meses de aulas teóricas e práticas e 1 mês de estágios, em empresas ou propriedades. A educação financeira também está entre os temas desenvolvidos. A gente começa desde os gatilhos mentais que nos fazem gastar, né? E vamos passar por uma jornada de como detectar esses gatilhos, né? Como organizar um orçamento, o que de fato é necessário, o que de fato eu preciso e na verdade o que eu só quero, que não vai agregar muito, e no final juntar todo esse material e executar um orçamento. Cada um tem que estar aqui motivado e com um propósito de mudança de vida. Depois, a grade curricular é adaptada à realidade da campanha gaúcha, que a gente trabalha os vértices da fruticultura, da agricultura, arroz e soja, da bovinocultura e da ovinocultura. Desde a criação em 2023, o Instituto Cooper Conecta tem mudado vidas. De acordo com dados da diretoria,
92% dos formados aqui estão no mercado de trabalho, um incentivo a mais para esses jovens. Eu quero ter mais conhecimento, como eu já tenho conhecimento um pouco. Eu quero me aprofundar melhor para ter mais experiência nessa área do campo, e com a pecuária e agro, e trabalhar com maquinário pesado, sim, com trator, equipamento agrícola, assim. Vai muito além do que só saber sobre agropecuária, agronomia, porque as pessoas acham que o Instituto é sobre só isso, entendeu? Em questão disso. Mas vai mais além, pega tudo, pega a parte da finança, pega a parte de tudo, assim. Mais pra frente a gente vai mexer com o trator e ver o solo lá na assistência. E depois do curso, tu espera uma oportunidade? Espero uma oportunidade. O mercado do agronegócio está cada vez crescendo mais, né? Então, o que todos esperamos aqui é uma grande oportunidade mais para frente. Tudo é gratuito e mantido pelos sócios fundadores, com o apoio da prefeitura. Para ampliar as atividades, precisa agora ter o reconhecimento como entidade de utilidade pública, para que possa formalizar mais parcerias e captar recursos externos, especialmente emendas parlamentares. O projeto de lei 03 de 2025, de autoria da vereadora Andrea Galina, tramita na Câmara de Vereadores, pedindo justamente a prerrogativa de utilidade pública. A matéria já passou em primeira votação e, após aprovada em plenário, será encaminhada para a sanção do Executivo. Para quem deseja integrar os cursos do Cooper Conecta, é só procurar o Instituto. As pré-inscrições podem ser feitas a todo e qualquer momento pelo nosso site www.institutocooperconecta.com.br. Nas nossas redes sociais, no Instagram e no Facebook, vocês podem ter acesso a mais informações. E essa é uma baita oportunidade. Profissionais de enfermagem são homenageados com a comenda Ana Nery. A Câmara de Vereadores de Bagé realizou uma homenagem especial aos profissionais que dedicam seus dias aos cuidados com o próximo. A entrega da comenda Ana Nery reconheceu o trabalho de destaque entre enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. A solenidade aconteceu na noite de terça-feira, 13 de maio, no plenário Lígia Farinha Almeida, e foi uma proposição da vice-presidente do Legislativo, vereadora Beatriz Souza. Muito feliz de estar aqui nessa homenagem que vamos realizar hoje à comenda Ana Nery que representa todos os profissionais que fizeram juramento em proteger, cuidar das pessoas enfermas. Ana Nery foi a primeira enfermeira na história do Brasil e fico muito feliz de hoje poder prestar essa homenagem a todos hoje, através de cada vereador, pessoas que fazem o cuidado com carinho, com dedicação, uma história de vida, de proteção à saúde, com carinho das pessoas enfermas. Não adianta a gente só pensar em homenagear, a gente tem que valorizar esses profissionais que estão dia a dia, tentando acolher a população bagiense nos seus postos de saúde, nos hospitais. Então hoje é um dia para isso, para a gente ter um momento de lembrar quanto esses profissionais fizeram na sua trajetória de vida. Estou muito feliz de estar aqui, de ter sido lembrado e convidado pela vereadora Beatriz para essa homenagem. Então só tenho a agradecer a Deus, a vereadora Beatriz e agradecer a todos que estão aqui presentes. O evento contou com a presença do reitor da Urcamp, Guilherme Bragança. A homenagem leva o nome de Ana Nery, considerada a primeira enfermeira voluntária do Brasil, que atuou durante a Guerra do Paraguai em 1864, ao lado dos filhos e irmãos. 15 profissionais foram homenageados. João Luiz da Silva foi indicado pela vereadora Beatriz Souza. Itanir Oliveira Mesquita foi indicada pelo vereador Lucas Borba. Yara Silene Camargo foi a indicada do vereador Ronaldo Roésio. Nilson Guaraçu Nobre Fagundes, o indicado da vereadora Faustina Campos. Maria Patrícia Neto Machado foi a indicada da vereadora Regina Goulart. Márcia Bueno Machado, a indicada do vereador Rafael Fuca. Tatiana Miranda Silva foi a escolha do vereador Leopoldo Conzen. Débora Saraiva Garcia Romeu foi a indicação do vereador Nego Zeca. Luciana Etchegaray Correia foi a indicada da vereadora Ana Paula Moreira. Kellen Centena Jacinto, a indicada do vereador João Chardozin. Letícia Otero Bruni foi a escolha do vereador Patrick Cebola. Gabriela Castro Santana
a indicada do vereador Graziane Lara. Eliane Rosa de Castro Alves, a enfermeira índia, foi a indicação do vereador Maurício Vargas. Diva Oliveira Undagarim foi a indicação da presidente do Legislativo, Andrea Galina. E Leonardo César Bento Lopes, a escolha do vereador Lélio Lopes. A vacina da gripe está liberada para toda a população. Todos os postos de saúde têm as doses do imunizante que pode ser aplicado a partir dos 6 meses de idade. O Câmara Notícias termina aqui. Voltamos semana que vem. Acompanhe a nossa programação e as redes sociais da TV Câmara Bagé. Até mais! We'll be right back.